queridos e amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ser pontuais, começar pontualmente, porque também vamos ter que encerrar pontualmente, pois a funerária chegará e 8 horas em ponto nós vamos ter que sair em cortejo. Então, vamos ter que obedecer bem o horário. Eu gostaria de orar com você nesta manhã. Hoje eu tenho o privilégio de estar com o meu presidente do corpo diaconal, o diácono Oswaldino. Eu gostaria de convidá-lo aqui para que ele possa trazer uma palavra de saudação nesta manhã e orar ao Senhor para iniciarmos este culto de gratidão novamente pela vida da nossa querida e amada irmã. Para você que está nos acompanhando no nosso canal, canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, Deus te abençoe. Eu espero que você tenha aí um dia abençoado do Senhor. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos vós. E nossa palavra dessa manhã, uma palavra de gratidão a Deus pela vida da nossa irmã Carminha, a qual nós tivemos a oportunidade de várias vezes estar ali, né, cantando junto com ela, e sempre a gente dava a palavra para ela orar ainda no final da visita, ela orava pela gente. E a última vez que tivemos ali, né, ela ainda cantou junto conosco e orou no final, né. Aí ela, coitada, eu acho que ela se perdeu um pouquinho já no final, e a irmã Marcela terminou a oração. E o hino que ela mais gostava era o 154, né? Já estava na minha mente, firme nas promessas. Mas hoje, né, ele está aqui, seu corpo está aí, mas a sua alma já está com o Senhor, descansando no Senhor Jesus, a qual um dia também nós todos estaremos, né, descansando no Senhor. Vamos orar então ao nosso Deus, agradecer o Papai do Céu. Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã, Pai, com o coração grato ao Senhor, ó Pai, pela noite que passamos, pela vida de cada um de nós aqui, Pai. Ó Deus, neste momento nós damos graças ao Senhor pela vida da irmã Carminha. Ó Deus, os 84 anos de vida que o Senhor deu a ela, junto com a sua família, as alegrias, as lutas, também as vitórias, as tristezas, mas cremos que o Senhor esteve presente. Ó Deus, e a nossa palavra nessa manhã, Pai, é que o Espírito Santo esteja consolando a cada coração, Pai, de cada familiar. Ó Deus, creio que o Senhor já tem consolado e continue consolando, Pai. E ó Deus, sabemos que a irmã Carminha está com o Senhor, meu Pai. Pai, fala no nosso coração nesta manhã, através da tua palavra, através do teu servo, e conduza, Pai, todo o restante, Pai, desse processo aqui nesta manhã ainda. Que o Senhor esteja à frente, Pai, que o Espírito Santo esteja à frente de tudo que foi feito. Nós choramos, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta manhã nós também temos o privilégio de ter, além dos parentes, amigos e irmãos em Cristo, que nos acompanha, né? Não, pode esperar, já vou chamar o irmão. E um deles é o irmão Alberto. O irmão Alberto é um irmão que a gente tem um carinho muito grande, e eu queria convidá-lo para estar louvando ao Senhor juntamente com o diácono Oswaldino, que já gosta de fazer uma dupla boa com alguém.
Purificação no sangue, Pai.
Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, ontem nós prestamos um culto ao Senhor aqui. E você que não pôde estar conosco, não se preocupa. Nós temos o hábito aqui a prática de editar o culto e postar no canal da igreja para que ele fique, né, para a posteridade. E hoje estava compartilhando com Marcela que eu fui dormir 3 horas da manhã, justamente já preparando este culto para agora ao amanhecer já estar disponível. Então, se você quiser ver, ou aqueles que vieram quiser rever, o culto já está no nosso canal. Terminando aqui, eu já vou mandar o link para aqueles que já recebem as minhas devocionais, e aí vocês vão compartilhando com os parentes que estão distantes, que não pôde vir. Ficou lindo, ficou um culto abençoado. Aquela palavra que o Senhor nos trouxe, né, aos nossos corações, é para a gente guardar e praticar aquilo que o Senhor nos ensinou ontem. Então, daqui a pouco estarei compartilhando com os irmãos. Então, nesta manhã, a nossa intenção aqui é fazer um momento devocional para que possamos então ir para o cemitério. Então, nós temos apenas 14 minutos, mas nesses 14 minutos eu prometo que o Senhor vai falar com você também. Amém? Amém. Bem, a palavra que eu pensei e refleti com os irmãos dessa manhã, já acordei com ela. Aliás, na hora que eu estava, antes de dormir, que eu fui deitar, falei: Senhor, quem falarei para o teu povo amanhã? Foi a primeiro texto que veio na minha mente. Eu falei: exatamente esse, Senhor, obrigado. E aí já dormi refletindo dele. Abre aí, por favor. Silvio vai postar para nós Salmos, capítulo 3, versículo 5. Esse é um texto que fala muito ao meu coração, e eu quero fazer uma breve, mas profunda reflexão com os irmãos aqui. Este é um daqueles salmos que Davi, né, escreve, composto por Davi, exatamente quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Imagina, né? Nós sabemos que Davi passou uns perrengues com os filhos dele, por causa, uma das consequências daquele terrível adultério que ele cometeu com a Betseba. E aí no versículo 5 deste salmo, olha o que é que ele diz: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor que me sustém. Sustém, aqui nessa versão, é o mesmo que aquele que me sustenta. Em outras versões vai aparecer: em paz me deito, logo pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Queridos, todos vocês que estão aqui nesta manhã, nosso querido irmão Davi, ele foi um homem igual a gente, igual a cada um de nós aqui. E foi tão parecido com a gente que ele cometeu um pecado que é tão comum na nossa sociedade hoje. O adultério só é adultério para os crentes, porque quem não é crente, trair, não tem problema nenhum, né? O homem pode ficar com a mulher que quiser, a mulher pode ficar com quem quiser. E agora a coisa está tão na moda que o casal combina poder trair sem brigar. Eles chamam isso agora de relacionamento aberto. E aí eles falam assim: ó, você pode ficar com quem você quiser, eu posso ficar com quem não quiser. Só que a gente tem que falar um para o outro e não pode se apaixonar. Hein? Se apaixonar, tem que separar. Olha que coisa terrível. Desfazendo o projeto de Deus.
Porque a ideia de Deus foi sempre que homem e mulher vivessem castos um para o outro e fiel até a morte, né? O casamento humano, se você nunca parou para observar, ele simboliza a aliança que Deus fez com o homem. Deus nunca trai o homem na aliança. Fomos nós quem traímos o Senhor na aliança quando fomos em busca de outros deuses. Quando adoramos outros deuses, nós estávamos adulterando, não é um adultério? Pois bem, no casamento é assim. Então, quando o homem combina com a mulher e abre o casamento dizendo, olha, você pode ter outros homens, eu posso ter outras mulheres, só que a gente só tem que falar um com o outro. E aí a sociedade, todo mundo sabendo, então não vai ter briga, e é melhor assim. E essa ideia nasceu, sabe de quê, irmãos? Essa ideia nasceu daquela ideia de que o homem não consegue se segurar. Aí a mulher foi logo e disse assim, então você já fica livre para ter suas relações fora do casamento, eu fico livre também, aí assim ninguém tem a consciência de que está traindo. Olha só, meus irmãos, que plano diabólico. Pois bem, esse moço Davi cometeu este pecado, que para a gente hoje é tão comum. E aí quando ele cometeu esse pecado, nós sabemos que o irmão Natan, nosso profeta Natan, foi lá, contou uma história para ele, e ele ficou tão indignado com a injustiça da história, que disse, esse homem merece morrer. E o profeta Natan apontou para ele e disse, meu rei, com todo respeito, mas esse homem é o Senhor. Davi ficou pálido. Ficou pálido. Como assim sou eu? E aí Deus já havia revelado para o profeta o que para Davi estava escondido e ninguém sabia, um adultério que ninguém nunca ia descobrir. O plano parecia ser perfeito. Mandou o cara para a guerra para morrer, fica com a mulher dele, ela já está grávida, só ele e ela sabe, a gente se casa, e aí depois a gente conta, já vamos ser pai. Um plano perfeito, ninguém nunca ia descobrir. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor vê o que o homem não vê. O Senhor vê e sabe do que o homem não sabe. E todas as coisas que estão encobertas serão descobertas, querem sejam boas e querem sejam más. Então talvez você é uma pessoa que vive fazendo bem e fala, ninguém vê o que eu faço, ninguém me agradece pelo que eu faço, né? Ninguém vê as coisas boas que eu faço. Eu digo nessa manhã para você e para você que está nos assistindo, as pessoas podem não ver, mas o Senhor está vendo. Fique em paz. E na hora certa o Senhor vai te honrar. Ele diz que Ele vai mostrar para as pessoas. É bíblico isso. Mas se você também vive cometendo erros, cometendo pecados descaradamente, traindo sua esposa, traindo seu esposo, traindo a aliança que você fez com Deus, porque talvez o seu problema não seja a traição, mas seja outro pecado que você fica cometendo às escondidas. A palavra também diz que o Senhor vai trazer à tona. E aí você vai passar uma grande vergonha, como passou Davi. E uma das consequências dessa conversa com Natan é que o profeta disse assim, por causa disso você vai colher as consequências. E aí o Davi fez uma coisa que a gente admira ele até hoje. Ele reconheceu o erro dele. Coisas que dificilmente nós humanos hoje aqui, né, reconhecemos. A gente erra, e aí quando o pastor vai repreender, ou quando os pais vão repreender, a pessoa dá um pulo lá, dá um kick, né? E não reconhece, fica bicudo, bicuda. E aí é um problema seríssimo para a igreja, para a família. E aí ele abriu o bocão, chorou, se arrependeu de verdade. Essa é uma característica que ele tocava no coração de Deus. Ele se arrependia de verdade. Não era porque o pecado dele foi exposto, é porque ele se arrependia de coração. E se tem uma coisa que Deus não aguenta ver, é um homem de coração mole. Deus não aguenta ver um homem de coração amolecido, que erra e aí se derrete logo e fala, para que eu fiz isso? Eu pequei contra o Senhor, e se arrepende. E Davi tinha essa característica, ele se arrependeu. O profeta então volta e diz, ó, fica tranquilo que o Senhor perdoou o seu pecado. E eu imagino ele dizer, louvado seja o nome do Senhor. Porque uma coisa que Davi ficava muito triste era decepcionar a Deus. E ele caiu em si que ele decepcionou o Senhor. E aí então ele diz, louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta diz, porém,
Por causa desse pecado que você cometeu, a espada nunca mais vai sair da sua casa. E você vai colher essas consequências. E esse texto dessa manhã aqui, ele é resposta de Deus na vida de Davi, porque Deus disse que ele ia colher e ele colheu. E uma das consequências foi, por exemplo, que o próprio irmão abusou sexualmente da própria irmã. E aí esse irmão aqui vai lá e mata o irmão. E esse irmão agora enfurecido bota o pai para correr do próprio trono. E o pai está fugitivo pelo mundo correndo para que não enfrente o próprio filho. Olha que coisa terrível, né? E aí Jesus vai chamar isso lá na frente de filho contra pai e pai contra filho. E aí neste dia, mesmo em meio a todo esse sofrimento, Davi faz uma oração. E a oração dele fez assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos que dizem a meu respeito: Deus nunca vai salvar você. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege. És a minha glória, e o Senhor me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte o Senhor me responde. Em paz eu me deito, logo pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios, Senhor. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Olha que palavra linda, né? Por isso ele conseguia atingir o coração de Deus. Porque ele tinha um coração mole. Era um homem de fé, era um cristão de verdade, né? A gente pode dizer assim, né? Ele era um servo de Deus de verdade, que errava, mas que o seu erro servia de exemplo. Servia tanto de exemplo que um crime tão brabo, tão trágico, tão feio desse, está na Bíblia. Deus não encobriu, Deus não tirou daqui, Deus colocou. Para quê? Para que eu e vocês aprendam. Ah, por que eu estou falando de tudo isso, né? Eu não estou falando que a irmã, eu não quero dizer que a minha ovelha cometeu um adultério, que ela quebrou a aliança com Deus, quebrou a aliança com sua esposa na festa, não é nada disso. Eu estou contando todo o contexto para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu quero chegar aqui. No versículo 5 ele disse que em paz ele se deitava e logo pegava no sono. E eu pergunto para você: quem em sua sã consciência, passando por um problema tão grande como esse, fugindo do próprio filho, tendo que dormir com o olho aberto e o outro acordado, né? E consegue dormir em paz? Consegue deitar, e olha o que ele está dizendo: eu me deito e logo pego no sono. Marcela disse que demorou de dormir hoje. Eu demorei de dormir. O abençoado ali, o esposo de Silvana, esqueci o nome, Renato, está parecendo que nem dormiu, nem conseguiu dormir, né, Renato? Foi uma noite difícil, né? Pois é. Acontece isso com a gente quando a gente está sofrendo, quando a gente está preocupado. É normal acontecer, o sono vai embora. Acontece com todos nós. E o que me chama a atenção é que em meio a todo esse conflito, Davi disse que ele deitou, logo pegou no sono e dormia. E aí ele não está dizendo que fez isso porque ele estava cansado, não. Ele está dizendo que ele fazia isso porque o Senhor o sustentava. Aleluia. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte conclusão: a irmã Carmen se deitou ontem, anteontem para ontem, logo pegou no sono, coisa fácil para ela, né, Marcela, Davi? Né, Silvana? Estava fácil para ela logo pegar no sono e dormiu. Porém, desta vez, aqui nessa terra, ela só não vai cumprir a última parte do versículo.
ela não vai acordar. Para ela, o ciclo da vida se encerrou, mas ela já acordou na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, se o Senhor não nos chamar de hoje para amanhã, esse versículo vai se cumprir de novo. Nós vamos deitar em paz, pegar no sono e vamos acordar, porque o Senhor vai nos sustentar mais uma manhã. Mas nenhum de nós aqui tem a garantia de que isso vai acontecer. Pode ser que eu, que Marcelo, que o irmão Alberto, qualquer um de nós aqui, podemos deitar em paz, pegar no sono e não acordar. Mas se nós não acordarmos, não quer dizer que o Senhor deixou de nos sustentar. Ele nos sustentou de tal forma que o apóstolo Paulo disse que para ele o viver era uma maravilha estando com Cristo, mas o morrer estando com Cristo era o quê? Lucro. Era um lucro. Porque a maior herança do cristão não é monetária. A maior herança do cristão é poder dizer: graças a Deus, se eu morrer hoje, eu não vou mais para o inferno. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nos faça entender a vontade perfeita e agradável dele. Que vocês nunca mais esqueçam desse texto. Salmos, capítulo 3, versículo 5. Em paz me deito, logo pego no sono e acordo, porque o Senhor me sustenta. Se acordarmos aqui, o Senhor nos sustentou para vivermos mais uma vez. Se acordarmos na eternidade, nós vamos ter sido sustentados pelo Senhor para vivermos para sempre com Ele na glória. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Pai querido, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom, Pai, ser sustentado pelo Senhor, ser fortalecido pelo Senhor. Que a bondade do Senhor continue sobre nossas vidas. Que o Senhor continue nos fortalecendo, meu Pai, nos fazendo entender a Tua vontade, nos fazendo entender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós, assim como Tu fizeste com Teu servo Davi, ó Pai. Continua trazendo a paz aos nossos corações, porque somente o Senhor nos consola e nos conforta como ninguém, Pai. E estando em Tuas mãos, estamos nas mãos da pessoa certa. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, nós Te louvamos, Te pedindo que o Senhor nos leve em paz agora ali, para sepultarmos o corpo físico da Tua serva. Muito obrigado por estes anos que ela foi a minha ovelha, por este presente que o Senhor me deu, chamado Maria do Carmo Cipriano. Obrigado por este tempo de convívio. Muito obrigado por este relacionamento tão doce e tão bonito que o Senhor me proporcionou. Que eu possa colocar em prática tudo que aprendi com ela, Pai. Muito obrigado pela vida dela com suas filhas e filhos, com seus netos, bisnetos, com tudo que o Senhor proporcionou para ela. Obrigado pela vida que o Senhor a deu, Pai. Assim, nós Te agradecemos pelo encerramento do ciclo da vida dela, porque nós louvamos o Teu nome, tendo a certeza que ela está contigo para sempre. E nos ajuda para um dia podermos encontrá-la também. Em nome de Jesus nós Te oramos e Te agradecemos, hoje para sempre. Amém. Coloque sua mão no seu coração, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.